bom dia para vocês, bom dia para todo mundo, bom dia tia Shirley, bom dia o pessoal que me deu o bom dia e passou e eu ainda não vi, bom dia tia, pós-Natal, estamos aqui, hoje, como estou frisando, né, estou num cenário um pouquinho diferente, mas o que importa é que a gente está aqui e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente também. Vai ser uma aula mais prática. Por que vai ser uma aula mais prática? Porque acho importante a gente entender o que a gente está fazendo, entender o que a gente está falando, para que a gente possa praticar de maneira mais objetiva. Às vezes a gente fala bonito, né? Às vezes a gente ouve o Senhor toca na gente individualmente, às vezes o Senhor traz revelações para a gente, mas se a gente não conseguir colocar isso numa aplicação objetiva, numa aplicação cotidiana na nossa vida, às vezes essa palavra, essa revelação perde o sentido, porque ela fica no campo das ideias e não vem para o que a gente precisa fazer e praticar, né? Então, hoje, eu queria que vocês participassem comigo, queria que vocês participassem no comentário, queria que a Vanna participasse também aí, falando, respondendo. Eu queria que a gente visse juntos algumas coisas hoje a respeito da mordomia. Porque o tema de hoje é as áreas de influência do mordomo cristão. Então, nessas áreas de influência, eu queria que a gente visse de maneira bem palpável como é que a gente pode funcionar nessas áreas de influência. Eu fiz um desenho aqui, como eu disse para vocês, eu estou num lugar um pouquinho improvisado. Eu não sei se vai aparecer, porque eu não estava com hidrocor. E os meus planos hoje eram estar em casa. A princípio eram estar em casa e aí eu teria lá o hidrocor para desenhar. Mas Deus é que sabe todas as coisas, então eu ainda não cheguei em casa. Mas eu acho que dá para ver. Me diz aí, tia, se tá dando para ver. Não necessariamente o que está escrito, mas pelo menos o desenho. Eu acho que tá aparecendo, O né? desenho tá. O Tá, desenho tá né? dando pra. Tá. E aí eu vou falando o que tá escrito. O que que esse desenho quer Eu vou dizer? deixar o comentário, viu, Nath? Deixa, por favor, tia, porque hoje eu queria que o pessoal respondesse, que o pessoal interagisse com E a graças gente e a você também. Deus eu já tinha decidido deixar, até para eles falarem da internet, de tudo, e é de Deus mesmo. E aí eles vão Ah, cooperar. Deus faz assim, Deus não é bagunçado, Deus vai organizando tudo. No final dá tudo certo. Deixa assim, por favor. É, esse desenho aqui, pra gente falar hoje sobre a nossa mordomia, como a tia Vanna falou, tá dando pra vocês verem, ele é uma espiral, né? Ele começa pequenininho e vai aumentando até ficar grandão. E vocês percebem que ele não tem fim. No meu caso aqui, o fim dele foi a folha. Mas a espiral não fechou, ela não fecha. Ela sempre tem uma continuidade. E qual é o limite dessa espiral? Não temos. Porque o limite dessa espiral é o próprio Senhor. É até onde Ele quer nos levar. É até onde Ele quer se revelar para nós. E nós temos toda a eternidade para praticar essa espiral em níveis diferentes. Então, o que está escrito aqui nessa espiral? Aqui no meio, onde está pequenininho, é a nossa área de influência do eu. É a área de influência que eu exerço na minha própria vida. Como que eu exerço essa mordomia cristã na minha vida? Como que eu cuidar de mim? E a gente vai voltando aqui para ver. Eu só vou citar para vocês todos e depois a gente vai voltando para botar uma lupa em cada uma, tá? Depois, quando eu vou andando aqui um pouquinho mais na minha espiral, eu tenho a área de influência da minha família. Como que eu interfiro na minha família? De que maneira que eu estou interferindo na minha família, na vida dos meus parentes? Como que eu estou sendo um bom mordomo aqui, nesse grupo de convívio que eu tenho, que é o meu primeiro grupo de convívio, né? Ali meu pai, minha mãe, todos nós desde pequeno, depois os nossos parentes. E depois a gente vai crescendo nessa espiral aqui
para a nossa vizinhança, ali para as pessoas que estão perto de nós, para as pessoas que moram do lado da nossa casa, na nossa rua, para pessoas que conhecem a gente, às vezes falam, ah, conheço você desde pequenininho, te vi crescer, ainda mais quando é, por exemplo, vizinhança estilo vila mesmo, né? Ou então num condomínio mais antigo. Aqui, por exemplo, aqui não, né? Lá em casa, onde eu tô morando agora, eu cresci no condomínio onde eu tô, então as pessoas conhecem minha história, conhecem minha família, sabe da minha trajetória, sabe onde eu estudei, acompanhou meu noivado, namoro, casamento praticamente, sabe da vida dos meus pais desde aquela época. Então, assim, as pessoas me conhecem porque é um estilo de vizinhança mais antigo. Elas me acompanharam, né? Aí a gente cresce um pouquinho aqui e vem para a igreja local. Quando a gente decide, né, caminhar com o Senhor, quando a gente decide fazer parte do corpo de Cristo, é normal que a gente congregue em algum lugar. Então, essa congregação pode fazer parte da nossa vizinhança, né? Pode ser uma extensão da nossa vizinhança ou não. Pode ser um círculo social totalmente diferente. E aí tem a nossa igreja local. Depois que a gente sai da nossa igreja local, a gente tem a sociedade. Vocês podem ver que ela está abrangendo um pouco mais. A gente tem a sociedade da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, das nações, da sociedade onde a gente está inserido. Pode ser na nossa cultura, pode ser que essa espiral vá aumentando e vá para uma cultura estrangeira, pode ser ali naquele ambiente que a gente está adaptado à língua, ao jeito de falar, né? Ao jeito de interagir, ao jeito de ser, que a gente traga aquelas tradições já da nossa própria família, ou pode ser em outras nações, onde a gente tenha que aprender tudo novo, onde o Senhor coloque a gente para interagir com povos diferentes, culturas diferentes, mentes diferentes, fazendo missões ou não, se mudando. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa área de influência aqui da sociedade que continua aumentando. E aí, aqui embaixo, a gente tem a palavrinha reino, que eu não sei se está dando para ver, mas eu acho que tá, porque eu botei maior, que eu vou falar um pouquinho mais no final. Mas quando a gente pratica todas essas áreas de influência, quando a gente entende que a nossa vida não se trata apenas da vida na igreja, se trata do nosso cotidiano, se trata em como a gente reflete Jesus em todo o nosso cotidiano, então a gente exerce uma influência do reino sobre essa espiral. Existe uma influência do reino em todas essas áreas em que nós vivemos, em que nós atuamos, que pertencem ao nosso dia a dia. E essa espiral continua aumentando, como eu falei, até que a gente também alcance essa interferência boa, digamos assim, no reino. Essa influência no reino. A gente sabe que o mundo espiritual é real, ele é mais real do que o mundo em que a gente vive, ele é mais real do que o que a gente vê, e a gente consegue, quando a gente começa do pequenininho, sendo fiel no pequenininho, aumentando essa espiral, até que a gente interfira no próprio mundo espiritual. Como a gente já mostrou com os exemplos anteriores, quando a gente consegue conversar ali com o nosso Senhor, intercedendo por alguém, mudando decisões, ajudando, interferindo é a palavra que eu queria falar, nos decretos, participando dos decretos do reino, dos decretos do rei, entendendo os planos, fazendo parte desse plano, correspondendo bem a esse plano. Por quê? Porque a gente começou a plantar e não ser negligente desde o meinho, desde o pequenininho. Aí a gente foi aumentando. A Bíblia diz, né, que a gente vai mostrando a nossa confiança, nossa fidelidade a Deus, a confiança dele vai aumentando e a gente vai tendo mais influência, mais interferência em prol do reino em uma área maior.
todos nós estamos inseridos nesse contexto aqui. Todos nós, e em relação à igreja local, as pessoas que já decidiram andar com Cristo, estamos inseridos nessa espiral. Todos nós, na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho, não sou mordomo de nada. Eu não pratico a mordomia porque não me foi confiado nada. Não, eu não tenho um cargo na igreja, então eu não sei direito o que fazer. Não, eu não tenho esse dom, essa habilidade, então eu não tenho direito que fazer, eu não sei direito o que fazer. Ou então a gente fala assim, não, mas eu não influencio ninguém, não interfiro na vida de ninguém, eu sou muito eu aqui, na minha vida mesmo. Ou então assim, a gente fala ao contrário, né? Eu não sou influenciável, eu não sou. Eu sou uma pessoa assim que ninguém interfere em mim, ninguém interfere no meu modo de pensar. E isso não é verdade. Porque quando Deus Ele nos criou e nos inseriu numa espiral que a nossa espiral esbarra com a espiral de outras pessoas. Você começa com a sua espiral pequenininha, mas quando você entra aqui na linha da família, você já esbarrou com mais gente. E todas as vezes que você vai caminhando, você vai esbarrando cada vez mais com mais gente. E todas as vezes que você amadurece e vai crescendo nessa espiral, amadurece em graça, em estatura e em conhecimento, você vai desenvolvendo um convívio maior com mais pessoas. Então você tem a capacidade de interferir, influenciar positivamente ou negativamente na vida dessas pessoas, no caso da mordomia cristã, positivamente, e também de ser influenciado, porque ninguém vive isolado. Nós temos um filtro maior, nós temos uma vigilância maior, nós temos a palavra e o Espírito Santo para nos guiar, para nos direcionar, mas isso não significa que a gente não está sofrendo influências sobre das pessoas nessas esferas, né? Uma esfera dentro da outra vai aumentando nessa espiral. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, com o tipo de amizade que a gente tem, com quem a gente caminha, porque essa espiral não só a gente exerce influência, como exerce influência sobre nós. O que eu queria trazer para vocês hoje, para que a gente participasse e construísse junto, é o seguinte: eu falei aqui de 5 linhas dessa espiral. Na verdade, eu citei ainda a sexta, que eu falei sobre o mundo espiritual. E eu queria que a gente fosse vendo junto, construindo junto, o que a gente pode, em que a gente pode praticar a nossa mordomia cristã em cada nível desse que eu citei aqui. Por exemplo, como é que a gente pode praticar? Eu queria muito que vocês colocassem aí no comentário, que vocês fossem anotando, que a gente pensasse junto. Tia, pode falar também, por favor. Como é que a gente pode praticar a boa mordomia na área de influência que é nossa, que fala do nosso eu, do nosso dia a dia? Por exemplo, a gente já citou alguns: trabalhar bem o nosso tempo, não desperdiçar esse tempo, essas oportunidades, cuidar da nossa saúde, cuidar do templo do espírito, cuidar do nosso corpo, manter ali algumas disciplinas, não só no dia a dia, para cuidar do nosso emocional, do nosso físico, mas também do nosso espiritual, praticando ali o jejum, a oração, praticando a leitura da palavra. O que mais que vocês acham que a gente pode fazer nessa área do eu? Nessa área que você está exercendo influência e sendo intencional com você mesmo. E não simplesmente vivendo a vida assim, tipo, eu vou indo, hoje eu vou acordar e vou ver aí o que a vida tem para mim e amanhã eu faço a mesma coisa. O que você e eu estamos fazendo para, nessa esfera aqui do eu, a gente caminhar com propósito e observando a mordomia cristã? O que vocês acham? Me fala aí. Eu botei mais coisa aqui. Eu Fala, tia, pode falar. acho essa item do eu super importante. Não Porque é? daí, eu vou até tirar. Porque é daí que vem a influência em tudo. Se você não trabalha o seu eu, esse núcleo, aí o resto você vai tudo capengando.
Pessoas doentes adoecem pessoas. Então, uma coisa que... São várias coisas que eu acho muito interessante. O cuidado do corpo. As pessoas não cuidam do corpo. Eu vejo que tem pessoas com doenças e que, por conta dessas doenças, não podem comer determinadas coisas. Mas comem. Eu tive uma experiência recente de uma dor que eu estava inflamada e eu precisava deixar de comer algumas coisas. Uma pessoa amiga minha, conversando com ela, ela disse assim, se dependesse de mim, eu ia estar com dor até hoje. Ou seja, a gente precisa ser e a gente não valoriza isso. E a Bíblia diz que a glutonaria é pecado. Aí a gente fala do alcoólatra que é glutão. Só que quando a gente é glutão, tem algo por trás daquela glutonaria. E que a gente não valoriza como uma doença. Verdade. Não é? E outra coisa, nossas emoções. Tem gente que não cuida da sua alma. A gente precisa cuidar da nossa alma. Então a gente precisa entender isso. É algo simples e complicado. Simples porque é isso e acabou. Eu preciso. Tem momentos que eu preciso parar tudo, ficar, eu, minha família, nós 4, e recarregar as minhas energias emocionais. Isso é importante. Eu preciso saber o meu limite. Eu preciso dizer, olha, gente, agora eu não tenho condições de ouvir ninguém, eu preciso dormir. Eu preciso entender isso. Tem muita gente adoecendo por não saber o seu limite. Então, isso é muito importante. Mulher tem muito isso, viu? A mulher sempre se acha muito poderosa. Aí é filha, marido, é casa, é trabalho, e quer ser perfeita em tudo. Todo mundo depende dela. Ninguém vive sem ela. Ninguém vive sem ela. E ela tem que dar pitaco em tudo. Né? Tudo. Ninguém roupa pediu. do marido, a roupa do filho. Aqui em casa, quando vai viajar, cada um arruma a sua mala. Eu disse, Lu, você arruma a mala de fulano? Disse, não, Lu, arruma a sua mala aqui em casa quando a gente vai viajar. Isso é desde sempre. Zé, porque Zé militar, ele nunca gostou que eu arrumasse a mala dele, porque ele acha que arruma melhor do que eu. E tem suas verdades. E a mala de tio Zé é só dele também, ninguém... Então, eu sou muito prática, eu sei levar minhas coisas, minha mala é sempre uma mala de viagem pequena e acabou. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, vai estabelecendo que você não é tão poderosa assim, não, gente. Não é? A gente tem que saber o nosso limite. E não é nada demais você dizer, estou estressada, para sua família, dizer, olha, eu estou estressada, eu estou esgotada, eu preciso de ajuda. É isso. Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês cuidem de mim. Hoje eu não estou para ninguém. Tem gente que vai deixar o filho para fazer alguma coisa para si e se sente pecando. E culpado, né? Culpado. Não é nada demais você sair com seu marido, com uma amiga, aquelas que não têm marido. Sai com a amiga, se divertir, tá pecando? Não. Você não vai ali pecar, não vai adulterar, não vai se prostituir. Você precisa ter amigas onde você vai fazer um lanche, ou vai conversar, jogar conversa fora, não vai falar besteira. É pecar. Tem que ter intencionalidade em tudo que você faz. Exatamente. Tem que ser maldoma no seu tempo. O que é que você vai? Eu vou porque eu preciso desse momento para cuidar da minha alma. Então, a minha fala com relação ao eu foi essa. Ao eu foi essa. Você sabe uma coisa importante para a gente exercer uma boa mordomia do eu que a gente, às vezes, tem muita dificuldade de fazer? É falar não. A gente tem problema para falar não. E isso, às vezes, a gente deixa a gente se coloca em enrascadas muito grandes, simplesmente porque a gente não falou um não. Uma palavrinha bem pequenininha que a gente não consegue dizer. E quando a gente aprende a falar não, eu tô falando, começando por mim mesmo, porque eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho dificuldade de falar não. E até na terapia a gente vê que às vezes pessoas que passaram por muitas coisas, por muitos abusos emocionais, acabam tendo dificuldade de exercer esse não. Essa culpa vem. Mas quando a gente fala não, a gente está fechando, a gente está colocando limites, a gente está fechando porta e janela. Não é para a pessoa,
é para aquela imposição que chegou até nós, ou para aquela pressão, aquela chantagem, aquilo que aquela pessoa está esperando que a gente faça, está exigindo que a gente faça, e a gente diz, não. Não estou falando que é à toa, não. Tipo, eu vou sair dando não para todo mundo. Mas com intencionalidade. Não, não vou, não quero. E sendo sincero, sabe? Sim, sim. E não, não. A gente tem essa dificuldade, né, tia, de falar esse não. Eu vejo o seguinte, a gente vive o amor de verdade, o outro dá o outro. Você vai em amor dizer o não. Eu tive uma experiência, uma pessoa que sempre te pede o cartão. Eu empresto meu cartão para aquela pessoa comprar aquilo que eu posso pagar se a pessoa não pagar. Eu só empresto nessa condição. E uma vez a pessoa me pediu para comprar um cartão de algo que eu acho que é comprar alguma coisa, algo que eu acho que é supérfluo. Assim que não valia a pena eu correr esse risco de ter que pagar isso para a pessoa. Aí eu falei, olha, uma coisa importante eu empresto. Para isso especificamente eu não vou emprestar por isso, 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 isso e isso. Aí Zé, você vai falar disso, eu vou porque é o que eu penso, a pessoa já mostrei que eu amo, empresto sempre um cartão, então para isso especificamente eu não vou emprestar. Então, tudo bem. E realmente a pessoa, tia, tá, tudo bem, não sei o que, entendi. E pronto, aí depois teve outra coisa que precisou, aí material de construção, não sei o que, essas coisas são coisas importantes. Aí eu empresto. Agora empresto e caso tenha algum impedimento, meu nome não fica sujo. Porque juro de cartão com prudência, exatamente, não é? Então, aí, tudo bem. Por quê? Porque a gente precisa preservar essa parte do mordomo do eu. E a Bíblia diz a ninguém dever coisa alguma, então eu não posso dever. Porque aí eu vou dizer pro cartão, não, mas não é meu, não, a dívida foi de fulano. Não existe Quero isso. Quero saber, porque o nome é seu. Tá atrelado a você, né? Deixa eu ver aqui, tá aí. Passei por uma experiência que me mostrou que ouvir a voz de Deus e compartilhar com Ele. E percebi o quanto é bom estar conectado com Deus. Passei por uma experiência que me mostrou. Mostrou para ela que ela ouviu a voz de Deus e compartilhou o que estava acontecendo com ele, Thaís. Foi isso? Compartilhou aquele momento e percebi o quanto é bom estar conectado com Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Esse finalzinho aqui, para mim, valeu todos os dias. Com todas as vezes que alguém chega para mim e fala, eu percebi como é importante eu ter um relacionamento com Deus, como é importante eu estar conectada com Deus, assim, parece que minha vida toda faz sentido. Botou, eu fui para longe dos meus filhos, foi difícil, mas fiz. Agora eu tô em Portugal, vim passar as festas, volto dia 4. Conseguiu, né, Vilma? Conseguiu cuidar que a Giovana estava falando? Um pouco de desapegar o nada, de ficar longe dos filhos. Sim, e tudo mudou a partir daí. Quando a gente ouve a voz de Deus e entende que a gente tem um relacionamento com Ele, muda mesmo. Muda tudo. Tem outra coisa que Vilma falou que é muito importante, muito importante. Deus já me deixou com muita convicção no meu coração. Quem ama não é apegado. O amor não é apego. Eu não posso ser apegada aos meus filhos, ao meu marido, à minha casa, ao meu carro, a nada. O apego é aquele que eu tenho que estar grudado. Eu tenho, porque eu amo e tem que ser assim. Família tem que ser grudada. Não tem não. Família tem que ter amor. O amor, ele é libertador. Isso é uma verdade que a gente precisa entender. Tivemos uma experiência muito profunda agora nesse Natal, nessa festa que intitula como Natal e que a gente comemora porque o nascimento de Jesus é todo dia. E aí teve pessoas que precisavam receber outras, várias razões. Não dava para reunir todo mundo como a gente gostaria. E aí, o que foi que eu disse ao meu pai? Meu pai, eu estou com o coração. Eu disse, meu pai, nós te amamos. Vá, nesse momento, o senhor precisa ficar com Thalita.
Vá, fique com Thalita, curta, diga a ela que nós a amamos. Passe com ela, porque nós somos maduros, não somos crianças. E vai em paz, mas vá feliz. E vamos celebrar aqui. Celebrei na casa de Dita, nós estávamos lá, brincamos e tal. E Lu celebrou recebeu o Matheus, sobrinho dela, não sei o quê. Também não pôde estar lá conosco. E a gente disse, vamos, tá tudo bem, gente. Porque essa obrigação, estou zangada porque meu filho não veio na minha casa. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não é. E a paz que isso produz no coração do outro, né, tia? Quando a pessoa que você ama fala, fique em paz, vai, a gente entende, seja livre, fique tranquilo. Parece que tira. E aquela coisa assim, você falar de verdade, entendendo que não é a presença física que vai necessariamente demonstrar o amor. Tem momentos que a ausência física vai mostrar amor. É verdade. Porque você não está transformando a pessoa numa posse. Ela não é seu bichinho de estimação. Ela é alguém que você ama, né? Ela não está ali para satisfazer você. Olha, Thaís está dizendo a experiência dela com a Amanda. Porque cobrava muito dela. E isso estragava a nossa relação. Isso mesmo. Fica um peso sobre o filho. Filho único, às vezes, carrega um peso que ele não consegue suportar. Porque tem gente que diz, não, meu filho vai ficar comigo, eu não abro mão, não, eu quero. Gente, isso é escravidão. E às vezes até muitas pessoas começam até a fazer uma chantagem, né? Uma chantagem emocional. E aí faz questão de mostrar que eu não vou ficar bem se você não estiver perto. E aí a pessoa tá ali, às vezes, querendo viver, mas assim, meu Deus, eu não posso, peraí. E aí, né, fica aquela situação. Mas disse, que não sei bem o assunto. Nós estamos falando sobre as áreas de influência da mordomia cristã, Vilma. E aí a gente está falando, porque ela mostrou a espiral, eu não sei se Vilma viu a espiral, onde vou botar aqui de novo. Primeiro que o início dessa espiral é o eu, a mordomia de mim. Aí a espiral é isso aí. Isso. Aí começa nessa área esse núcleozinho e vai aumentando. E aí a gente está falando, se esse núcleo não estiver numa mordomia certa, tudo vai ser comprometido. Então, se eu tenho uma doença na minha alma, se eu tenho um perdão que não liberei, né? Se eu tenho algum transtorno em mim, eu vou passar tudo isso, a mordomia capenga para toda a espiral. Os complexos passam para outra área. Os complexos que a gente tem, um complexo de inferioridade, por exemplo, um complexo de perseguição, ninguém gosta de mim, ninguém está falando comigo, é por minha. O que estão ali planejando contra mim, né? Essa culpa mesmo que a gente está falando, todas essas coisinhas que ficam aqui como pedrinhas. É por isso que Deus faz tanta questão de cuidar da nossa alma, cuidar da gente, para que a gente não vá manchando o resto, né, tia? Exatamente. Vai comprometendo todo o resto. Então, é uma boa reflexão hoje você ver, né? O que é que está no seu... Isso para todos nós, porque a gente sempre pode melhorar um pouco mais, crescer um pouco mais. Com o estudo da mordomia, eu aprendi isso, porque eu já disse em outra live, não sei se quem estava aqui, que eu entrei nessa live dizendo assim, não, de mordomia eu já entendo, porque eu acho eu tenho essa visão. A Nath deu a aula e eu achei maravilhosa uma aula que ela deu para os jovens. E aí, a partir daí, eu queria que ela passasse pro planeta isso. E aí eu entrei achando que a mordomia eu ia me deleitar e estava tudo bem. Aí teve uma das aulas que Deus me pegou assim de jeito, dizendo, você está pensando que essa mordoma toda não é tudo isso que você pensa, não. E isso me surpreendeu profundamente. Assim, eu disse, meu Deus, eu achava que eu era uma boa mordomia. E Deus disse, não, você tem que melhorar para alguns aspectos. E aí, a partir daquele dia, a conclusão que eu chego é, eu nunca vou achar que sei nada de nada. Eu sempre tenho que aprender. Quer dizer, não vou achar que não sei, eu vou achar que sei, mas que tenho muito a aprender. E eu acho interessante que isso que aconteceu com você é um resultado da própria mordomia.
Porque quando você pensou em servir o outro, mesmo você estando cheia no sentido de plena no assunto, você transbordou. E como a gente falou, é assim que funciona. Quando a gente vai servir o outro, a gente acha que não tem mais para onde transbordar. E vem o Senhor e fala, tem sim, só um momentinho aqui que a gente vai colocar mais. E aquele dia, tenho certeza que você eu que te encontrou mesmo. Eu também tirei muitos, estou tirando ainda, né? Muitos aprendizados desse estudo que eu já tinha feito. Depois eu fiz de novo. Depois agora eu complementei especificamente para a live. E no meio do estudo eu tava, então era isso. Como se eu nunca tivesse visto na minha vida. Aquilo, porque tem hora que entra, né? Tem hora que vem assim e fala, é isso. Então, Eu acho que também a tive. vidinha que muda. Essa é a minha É, oração para cada um que está aí na live. Que Deus dê aquela luzinha assim, que você vê que é do alto, que não é da fala é, de nada, que não são as palavras, é o mas Espírito Deus dá Santo um mesmo. toquezinho e você É, diz assim, mesmo. Como o é, pastor, né, ele contou, que uma vez ele percebeu que aquilo precisava e era toque físico. Ele ouviu não sei quantas vezes a gente falar sobre a linguagem do amor. Lu falou 500 mil vezes que a dela era toque físico. Um dia ele entendeu a dimensão do que isso significa. é. A mesma coisa E somos aí nós. Ele mudou. fala É, o tempo todo para nós o que ele quer de nós, o que ele quer. Um dia tem um toquezinho que você entende. E é igual é, a que eu oro para que Deus fale aos corações sobre até que nada mais importa, esse título, né, desse livro. Que a gente vê a Bíblia falando, se você não, seu tesouro estiver aqui, né, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração, que seu coração tem que estar lá em cima, no reino, que é isso, essa questão da mordomia, e que eu oro para que essa luzinha acenda no coração de é, todo mundo. é